e para permitir. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, nós queremos te dar graças pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos neste tempo te exaltar, te louvar, te bendizer, ler tua palavra, abrir ao Senhor o nosso coração, entregar nas tuas mãos nossas dificuldades, nossas lutas, nossos sonhos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Pai, o privilégio de estarmos aqui, e queremos pedir a tua bênção aos teus servos que não estão aqui, os que estão trabalhando, os que estão enfermos, os que estão em qualquer outro lugar impedidos de estarem aqui nesse instante. Abençoa também, ó Deus, aqueles que irão poder participar do culto de forma online, que o Senhor possa atingir também cada coração. Te agradecemos por tudo, Pai. Oramos com alegria, nos apresentando a Ti para prestar-te culto. Fazemos isto em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, pode sentar, vamos ouvir o nosso prelúdio em todo o tempo. Vamos nesta hora lermos a palavra do Senhor Deus. Convido você a se colocar em pé, a acompanhar a leitura aqui na tela, ou acompanhar no seu celular, ou na sua Bíblia de papel. O importante é termos este contato com a palavra, o visualizar o texto e o poder ler detalhadamente. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos de 15 a 24. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos de 15 a 24. É o terceiro livro do Novo Testamento, é o 42º livro da Bíblia. Lucas 14, 15 a 24, a parábola da grande ceia. E ouvindo isto, uns do que estavam com ele à mesa disse:
bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou alguns. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei o campo e importa-me ver, logo de que hajas por escusar. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, logo de que hajas por escusar. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: os caminhos enfalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará no semente. Amém e amém. O texto traz entre encontro as mais diversas e estranhas desculpas para não estar presente no momento de culto, de adoração, na presença de Deus em culto. Isso é um fato verídico, mas triste para cada um de nós, para cada igreja dos nossos dias. Segundo grande fato é que o servo foi aquele que foi levar o aviso de que a ceia estava pronta. O servo foi o que trouxe a resposta ao seu senhor. O servo é que foi enviado pelas ruas, pelos bairros da cidade, para trazer os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. O servo serviu, voltou e disse: Senhor, eu obedeci cada palavra tua e trouxe todos que pude, mas ainda há lugares vazios. E o Senhor novamente ordena que ele vá em outros lugares, à busca de outros, para participar daquele grande e festivo momento. Servir ao Senhor é um grande privilégio. Servir sem desculpa, servir entregando o melhor, servir fazendo tudo aquilo que o nosso Senhor desejar que façamos. O tempo é de tirarmos de lado as desculpas. O tempo é de nos apresentarmos para servir. Que Deus nos abençoe, a mim e a você, para que haja cada dia mais em nós o desejo de servi-lo com a nossa vida. Vamos adorar, vamos cantar o hino 62 do nosso cantor cristão, Nome Precioso.
passasse algumas informações para nós sempre importantes. Hoje, pela manhã, tivemos nosso culto, uma presença bem maior do que esta aqui agora. Tivemos a celebração da ceia do Senhor, tivemos a nossa EBD, que a classe dos adultos aqui estudou um instante em que o Senhor Jesus vai à casa de Simão Pedro, com o intuito de descansar, de cear, e lá encontra a sua sogra enferma, e ele então manifesta a sua graça e a cura, e logo depois de curada, ela levanta e se põe a servir. Um texto importante, mostrando que quando o Senhor Jesus entra em nossa casa, Ele põe em ordem aquilo que não está, Ele se manifesta naquilo que é necessário à sua graça. Que Deus possa nos ajudar a cada dia estarmos envolvidos com a sua obra e participativos em todos os cultos que nos for possível. No culto desta hora, daqui a um pouquinho, nós vamos pensar sobre esse texto, alguns do tema passos para sermos bênção e para sermos abençoados. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Ser bênção é o caminho para sermos abençoados. Desejar servir ao Senhor como instrumento para abençoar vidas significa que teremos de volta a bênção, a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Voltando à lição de manhã, Pedro chamou Jesus para cear em sua casa. Nem sabia que sua sogra estava enferma, mas estava. E quando Jesus chega, Jesus a cura. Ele quis abençoar a vida de Jesus ali em sua residência em Cafarnaum, e ele é que acaba sendo abençoado, vivenciando aquele milagre dentro da sua casa. O irmão quer ser abençoado por Deus, é importante pensar em ser bênção nas mãos de Deus. Esse é o nosso tema para daqui um pouquinho. A nossa leitura bíblica, é lógico que você sabe. Hoje estamos no capítulo 30 do livro de 2 Crônicas, livro que nós vamos seguir capítulo a capítulo, e no próximo sábado nós leremos o último capítulo de 2 Crônicas. No domingo próximo nós já estaremos lendo o livro de Esdras, Neemias, Esther. São livros pequenos, mas histórias verdadeiras, empolgantes, instrutivas para a nossa vida, sobre esta ação extraordinária de Deus sobre nós e aquilo que nós podemos apresentar a Ele. Tempo de seguirmos avante na leitura então da sua palavra. Além disso, o irmão precisa orar, e como precisa orar, e quantas são as razões para estarmos orando. Nós precisamos orar pela vida da nossa igreja, nós precisamos orar por aqueles que estão enfermos entre nós. Vários de nós estamos aí fazendo exames, recebendo diagnósticos, prognósticos, e nós precisamos da mão de Deus sobre nós. Então, ao meio-dia, nosso horário de encontro diante de Deus, e se você não puder nesse horário, que você então encontre o seu melhor horário. Falando em enfermidades, nós tivemos um casal hoje nos visitando pela manhã. Ambos atuam na área médica, possuem verdadeiro desejo de estarem conosco. Então, ore pela vida deles. Miguel e Rose, o nome do casal. Os horários dele para trabalharem na área médica são alterados. Um dia poderá vir de manhã, outro poderá vir à noite, outro não poderá vir, outro virá em ambos os cultos, mas
vamos estar orando pela vida do casal. Vamos orar também pelo Gif, que vem aí o nosso 20º encontro neste final de semana. E aí eu preciso destacar para você que no próximo final de semana, aqui nesse lugar, não tem culto. Domingo de manhã não tem culto, domingo à noite. Nós estaremos participando lá do encontro, e aquele irmão que lá não vai estar, porque ainda não é casado, ou por qualquer dificuldade, ore por nós que vamos estar lá, e nós estaremos orando por você. E a pergunta é: mas pastor, não tem culto, o que eu faço? Ora! Ou você faz o seu culto particular em casa, ou você aproveita esse tempo com a sua família. Quem sabe é uma oportunidade boa de você reunir a família, ler a Bíblia, orar naquele instante, orar lá por nós. Ou você pode ir a uma outra igreja que você desejar, para viver a experiência de um culto diferente, de uma forma diferente de adorar ao Senhor. O mais importante é que viveremos o 20º encontro, e na outra semana nós estaremos todos juntos aqui para seguirmos seguindo e servindo ao Senhor. Temos aí o Levi, netinho da irmã Raquel, o Cícero, nasceu dia 15 de maio. A gente continua grato a Deus, é sempre um presente, é sempre um momento especial. Lembro a você que hoje é o último dia, um dia histórico para você comprar trufas para o encontro, ok? Então não perca a oportunidade de hoje, é um dia histórico, porque domingo próximo já não teremos mais trufa pro GIF, e sim pro a construção da nossa igreja. As trufas permanecem, os objetivos que mudam. Quando começamos a pensar no encontro, queríamos vender 1000 trufas, e parece que passou um tanto, parece que estamos em 1.300 trufas pro encontro. Que Deus possa abençoar você que ajudou, que comprou, que presenteou outros. Lembra você também das nossas latinhas, não deixe de trazê-las, não tenha vergonha de recolhê-las. A gente vai acumulando tudo aí, e na hora que vender, isso vai se transformar em recursos para o trabalho da nossa construção, da manutenção da nossa igreja. Você sabe que esse momento infeliz que vivemos há 2 semanas, com alguém lá localizando à frente da nossa igreja, trouxe para nós, em termos financeiros, um prejuízo que está aí por volta de R$ 2.500. Recursos para manutenção, para construção é absolutamente necessário. Então, contribua de todas as formas que você puder. As últimas bodas entre nós, a Estela dia 11 de maio, a irmão Raimundo Marineiro dia 21, e agora, a próxima sexta-feira, Jeremias e Marta, quanto? 29 anos, Jeremias? 16. Jeremias de manhã, eu ouvi mal, ele disse 19, e eu pensei que era 29, não, é 16, mas são 16 anos que valeram 32, né? Nas lutas, nas alegrias, em todos os momentos que vocês viveram esses anos. Tem uma coisa real, é que o casamento da Marta e de Jeremias não é monótono. Um dia um dói de um lado, outro dia outro dói do outro, um dia um socorre o outro dia o outro socorre o outro, e tem que haver uma cumplicidade diária. Eu sei que é isso, Marta. Então, graças a Deus por tudo isso, e parabéns. Próxima sexta, mais um ano aí de vida a 2. No mês de maio, os últimos aniversariantes: Maurício, Lu, Vivi, Felipe, e agora, começando o mês de junho, Luiz da Vitória, completando seu aniversário, depois João Marcos, e José Luiz, esposo
da irmã Helena. Aliás, a irmã Helena está online conosco. Deus abençoe sua vida, irmã Helena, e abençoe a vida do seu esposo, José Luiz, no aniversário dele, então, no próximo sábado. Como também está conosco a irmã Helena, mãe do Marcelo, e outros irmãos que estão, ok? As fotos aí do povo trabalhando, servindo. Eu não sei que esses três aí estão de braços cruzados na hora do trabalho, mas graças a Deus por tudo isso. Tinha outros trabalhando por dois e o trabalho foi saindo. E Samuel ainda enfrenta aí uma enfermidade séria e a gente energias, disposição ao Senhor nosso Deus.
palavra de Deus no Salmo de número 9. Mas importante é estarmos orando sempre, além dos nossos irmãos em Cristo que enfrentam enfermidades. Compartilhei pela manhã da irmã Silvia, que participa do encontro de casais conosco, muitas quartas-feiras esteve aqui em nosso culto. Ela tem um problema de saúde, de verticulite, tem passado por uma cirurgia, e nesses exames preparatórios foi diagnosticado também um tumor no seu estômago. Então ela viverá dupla cirurgia, e é lógico que ela precisa da graça de Deus para esse momento que vai se submeter a esse tratamento. Nenhum de nós gosta de estar numa mesa de cirurgia, mas quando necessário temos vivido na dependência de Deus, esperando ter de Deus o melhor resultado. Graças a Deus mesmo, a medicina tanto evoluiu, o tempo estimativo de vida nossa aumentou graças a tantos tratamentos e principalmente da bondade e da ação de Deus sobre nós. Salmo 9, verso 9 e verso 10 diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Nunca o Senhor desamparou aquele que o busca. Ele é o nosso refúgio, um alto refúgio em tempo de angústia. Alto refúgio significa um local de proteção total. Ele é a nossa completa proteção. Ele nunca vai desamparar aquele que a Ele busca. Convido o irmão que deseja orar aqui à frente, como fazemos sempre, a que venha aqui. Vamos deixar nossas lutas nas mãos do nosso Deus, aquele que é o nosso refúgio, aquele que não nos desampara, aquele que pode todas as coisas. Vamos orar. Pai, maravilhoso é ter a certeza que a Tua palavra nos traz de que o Senhor não desampara em hipótese alguma aqueles que te buscam, que pedem a Tua graça, que buscam a Tua bondade, a Tua misericórdia na sua vida, na sua saúde, em todas as suas lutas. Então, Pai, de acordo com Tua palavra, nós queremos deixar a vida da nossa igreja nas Tuas mãos. Nós queremos deixar a Silvia e cada um dos Teus servos aqui que enfrentam enfermidade nas Tuas mãos. Carecemos do Senhor, da Tua mão de graça, da Tua mão de bondade, da Tua mão restauradora da vida de cada um dos Teus servos. Queremos deixar, Deus, o encontro de casais nas Tuas mãos. Que o encontro, mais uma vez, glorifique o Teu nome. Que o Senhor saia dali engrandecido, exaltado, feliz com a vida de cada um dos Teus servos que ali vai cultuá-lo nesses dias de encontro. Abençoa, Deus, a Tua igreja aqui, os Teus servos que não irão ao encontro, que o Senhor possa estar com eles cada instante do próximo domingo, quer estejam em casa, quer sigam alguma outra igreja, que o Senhor possa estar na vida de cada um, como sempre, mostrando da Tua graça, mostrando da Tua bondade. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti, porque Tu és o nosso alto refúgio. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é aquele que pode transformar todas as coisas na nossa vida.
E sabemos que o Senhor não nos desampara em tempo algum. Em Ti confiamos, Pai. Oramos ao Senhor, no nome santo de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não volte ao seu lugar, mas não se assente não. Nós vamos louvar ainda, nós vamos cantar. Deus é Deus. Nós vamos exaltá-lo cantando este hino nesta hora.
Senhor de tudo e todas as coisas contribuem para a vida daqueles que ao Senhor amam. Meu irmão, a ler comigo a sua palavra, o texto da nossa reflexão, que é o livro de 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 16. 1 Reis 17, versos de 8 a 16. O texto fala sobre a viúva da cidade de Sarepta. Diz o texto: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi àquela cidade, e chegando à porta, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para que beba. E indo ela à vasilha, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro um bolo pequeno e traz-o aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém e amém. 5 passos para sermos bênção e, consequentemente, para sermos abençoados. Algo está ligado uma coisa à outra. Ser bênção é abrir as portas para receber de Deus as suas bênçãos na nossa vida. O irmão que pode, deseja, ajoelhados, nós vamos orar ao nosso Deus esse instante. Pai Santo, somos agradecidos pelo teu amor, por tua bondade, pelo privilégio, Senhor, de nos colocarmos nas tuas mãos e de o Senhor nos usar para abençoar pessoas, para realizar a tua obra, para fazer a tua vontade, de modo que a tua graça em nós gera em nós a vontade de servi-lo e nos servir. Nós vamos nos tornando bênção na vida de outras pessoas. Pai Santo, te agradecemos, reconhecemos que é um privilégio sermos usados por ti. Fala conosco, Pai, nesse tempo, nesta hora, nesse culto. Renova, Deus, pelo teu poder, pela ação do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Renova, Senhor, em nós a disposição de servir.
te agradecemos, oramos, no nome de teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Você quer ser abençoado e abençoar alguém? Você quer ser bênção nas mãos de Deus? Ser usado por Deus para de alguma forma fazer a diferença na vida de outra pessoa? Ser bênção não é resultado de uma pessoa ter possibilidade física, intelectual ou financeira. Ser bênção é resultado do desejo verdadeiro de uma pessoa. Uma pessoa pode não ter nada e mesmo assim estar desejando de alguma forma ajudar o seu próximo. Como também uma pessoa pode ter todos os recursos inimagináveis e não se importar de forma alguma com a vida do seu próximo, com a necessidade do seu próximo. Como também uma pessoa pode ter muitos recursos e estar disposto a ajudar o seu próximo. Então, ser bênção, ser instrumento nas mãos de Deus, não depende do que temos, mas depende do que existe dentro do nosso coração. Creio que o coração de Deus se encanta quando vê alguém disposto a ajudar alguém, e quando vê quem nada tem disposto a ajudar o seu próximo. O texto mostra para nós uma senhora que naquele momento não tinha praticamente nada, porém tinha o mais importante. Tinha um coração inclinado a ajudar o seu próximo. Quando o profeta que veio para aquela cidade pela orientação de Deus, porque Deus havia lhe dito que ele fosse para aquela cidade, que ele, Deus, tinha ordenado a uma senhora viúva que o sustentasse. Quando o profeta pede a ajuda daquela mulher, ela revela a sua situação, ela revela a sua disposição de servir, mas ela revela também a sua falta de recursos. O texto diz assim: então ele se levantou e foi àquela cidade, e chegando lá, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso, uma jarra, com um pouco de água, para que eu possa beber. E ela vai, indo ela, diz o texto, trazer a água por ele pedido. Ele a chama e lhe diz: traze-me agora também um bocado, um pedaço de pão na tua mão. Porém ela diz a ele: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Quando ela diz: eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, era um punhado
2 era suficiente, porque o que ela tinha para preparar era muito pouco. Possivelmente, esta é a mais difícil situação da sua vida. Talvez ela fosse a pessoa mais necessitada naquele momento, naquele lugar. Mas se não fosse, com toda certeza, ela estava destituída de tudo, até o alimento necessário para a sua sobrevivência. Foi a pessoa que Deus escolheu para sustentar o profeta que ele enviava àquela cidade. Porque a questão não é o que temos, a questão é o desejo que pode existir ou não em nós de servirmos ao nosso próximo, no seu limite. E por sua disposição de pensar no próximo, ela foi socorrida por Deus. O texto diz assim: Elias lhe disse: não temas. É lógico que ela está com muito temor. Ela é mãe, e ali está o último punhado de farinha e o último azeite. E ela vai fazer bolo e vai servir seu filho, e na sua cabeça está: acabou, não tem mais alternativa, não tem possibilidades. Esta será a nossa última refeição. Nós vamos comer e vamos morrer. E o profeta diz: não será assim. Não temas. Vai para a sua casa, faz conforme a tua palavra, porém faz o que você tem. Primeiro para mim um bolo pequeno e traga-o até aqui. Depois você volta para a sua casa e faça um bolo para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que a chuva vier sobre a terra, e tudo que plantado for começará a produzir, tornando-se alimento. Ela foi, diz o texto, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. O Senhor Deus tem uma mulher viúva, carente, sem recurso algum, com a responsabilidade de cuidar do filho, de prover o necessário para o filho. O Senhor tem do outro lado um profeta que vai para a cidade e precisa ser alimentado enquanto ele ali permanecer. E o Senhor junta as duas coisas. Alguém que não tem nada a não ser um coração disposto a servir, e o Senhor junta para servir aquele que chega sem nada naquela cidade. Era Deus que ia prover os recursos para o profeta, e era Deus que ia prover os recursos para aquela mulher. E quando ela vai e faz conforme a palavra de Deus, come ela, come seu filho, come a sua casa, muitos dias, até que a chuva volta, até que tudo é plantado, até que tudo que é plantado se transforma em alimento. A farinha não acaba, o azeite não acaba. Tudo que Deus quer é que vivamos a dependência dele, e apesar das dificuldades, haja em nós o desejo de sermos
a bênção na vida de alguém. Eu fico imaginando se aquela mulher dissesse: vou fazer nada, fazer bolo, profeta. Eu tenho que pensar no meu filho, eu tenho que pensar em mim, eu já não tenho nada, e ainda vou pegar o que tenho que dar primeiro para ele. Não, se aquela mulher não tivesse o desejo de servir, entendo que aquela seria literalmente a sua última refeição. O que mudou a sua vida, a sua história, foi o seu desejo de ser usada por Deus. Foi a disposição de colocar o pouco que tinha nas mãos de Deus e colocar a sua habilidade nas mãos de Deus. Foi de poder preparar e levar ao profeta o alimento que ele necessitava naquela hora. A panela, diz o texto, a farinha não se acaba e da botija o azeite não falta, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quer ser abençoado? Coloque no teu coração o propósito de ser bênção na vida do teu próximo. Quer ser abençoado em uma área específica da sua vida? Coloca no teu coração um propósito de ser bênção na vida de outra pessoa, na mesma área específica que você quer ser abençoado por Deus. Alguns passos o texto nos mostra como importante. O primeiro passo para ser bênção e ser abençoado é estar atento para ouvir as orientações de Deus. Há momentos que a nossa dor dói tanto, a nossa crise é tão grande, que nós não queremos ouvir o que Deus está nos propondo. Mas de alguma forma, no meio da sua crise, ela ouviu e falou com Deus do seu desejo de servir. Por isso Deus a escalou para cuidar do profeta. O texto também diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Ora, pode não haver pessoas dispostas a ouvir, porém Deus está sempre disposto a falar conosco. Todos devemos aceitar o conselho de Eli. Lá em 1 Samuel 3,9, por isso Eli disse a Samuel: vai cuidar-te, há de ser quem, se te chamar, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, fala o que queres, não importa o que seja, não importa se eu tenho de colocar nas tuas mãos o último recurso que eu tenho para a minha vida, não importa se eu preciso colocar nas tuas mãos a minha habilidade em manusear esses recursos e transformar em alimento. Senhor, fala o que tu queres. Quer ser abençoado? Se disponibilize para Deus te usar da forma que Ele bem entender. Segundo passo para ser bênção e para ser abençoado é seguir as orientações de Deus, mesmo que pareça estranhas. O verso 9 diz: levanta e vai para aquela cidade, habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
ser sustentado por uma viúva naqueles dias. O homem naturalmente em todo tempo é o provedor do sustento. Naqueles dias ser sustentado por uma mulher era algo muito estranho. Ter uma mulher que ganhe mais do que um homem para alguns já é motivo de crise ainda hoje. Naqueles dias era algo desafiador dizer: ok, vou para lá e vou aceitar ser sustentado por uma viúva. Parece que não, mas isso ainda hoje é motivo de tanta crise. Eu tenho um casal impressionante. Ele, uma pessoa dócil, boa, cara, mas não convive bem com essa ideia de a mulher ter um salário melhor do que o dele. Ela, extremamente habilidosa, fez uma primeira faculdade, fez uma segunda faculdade, prestou concurso, entrou na área pública, foi prestar serviço à área privada. E no começo, logo depois que casaram, os salários se equiparavam. Mas o tempo foi passando e o salário dela foi crescendo. Foi crescendo. Mas ela não podia compartilhar com ele que o seu salário cresceu, porque ele não admitia a ideia dela ganhar melhor que ele. E o salário dela foi crescendo, e ela passou a ganhar o dobro do salário dele, passou a ganhar o triplo do salário dele, passou a ganhar 4 vezes o salário dele, e ela não podia dizer a ele seu salário. E ela foi fazendo poupança e foi guardando. Um dia ela compra um apartamento no litoral, e um dia chama ele e diz: olha, uma amiga minha me emprestou um apartamento no litoral, vamos passar uns dias lá. Ele concordou, foram para o litoral, passaram as férias de janeiro no apartamento da amiga dela, que não era da amiga, era dela, era do casal. Mas ela não podia dizer que aquilo era fruto do seu honesto trabalho, das suas capacidades, das suas promoções. Ainda hoje é um tanto tabu, mas naqueles dias, um profeta, um homem de Deus, ir a uma cidade e ser sustentado por uma viúva era alguém dizer: esse profeta não tem vergonha na cara. Mas era isso que Deus queria. O fato era que Deus queria prover o seu sustento, e Deus usaria aquela viúva. Deus usa quem Ele quiser, e estiver disposto a ser usado. Deus usa quem Ele quiser e estiver disposto a ser usado. Não importa quem você é, não importa as suas qualificações, não importa a sua situação, Deus usa quem está disposto a ser usado. Eu penso que Elias pensou que ao chegar ali ia conhecer uma viúva rica, porque ela ia sustentá-lo. Eu penso que Elias chega pensando: ok, Deus vai usar uma viúva rica para me sustentar. Então ele se levantou e foi àquela cidade. Chegando ali, estava ali uma mulher apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me um vaso de água. Ele, na verdade, conheceu não uma viúva rica, mas uma viúva nas mãos de Deus, disposta a ser bênção.
Verso 11 diz que enquanto ela vai para trazer a água que ele a pede, ele a chama e diz: traga-me também agora um pedaço de pão na tua mão. Ora, você quer ser abençoado? Proponha abençoar alguém. Pense, este é o terceiro passo para ser bênção e ser abençoado. Está disposto a ser bênção. Os versos então diz que esta mulher foi pegar água, e quando ela vai é solicitado que ele traga pão, e ele não tem, ela não tem, mas há disposição de servir. Ladislau Filho, um homem impressionante, saiu lá da área da União Soviética aos 18 anos de idade. O pai, que era prefeito de uma das cidades, perguntou o que ele queria. Ele disse que queria uma passagem para ir para os Estados Unidos. Migrou para os Estados Unidos, trabalhou nos Estados Unidos 16 anos. Depois de 16 anos ele veio para o Brasil. Aqui foi trabalhar na antiga Eletropaulo Light. Trabalhou por muitos anos. Quando se aposentou, ele vai para a cidade de Caraguatatuba. Em 1986, em dezembro de 86, eu me formo no Rio de Janeiro. E no dia 10 de janeiro de 87, eu sou empossado como pastor da primeira igreja batista em Caraguatatuba. O sábado foi um dia de festa, 200 pessoas presentes, todo mundo alegre. E quando chega no domingo de manhã, a realidade. Eu chego para o culto e chegam para o culto 15 pessoas. Entre as pessoas, chega esse irmão Ladislau Filho. Ele se aproxima de mim, me cumprimenta e diz: quem é o Senhor? Eu disse: eu sou pastor dessa igreja. Ele disse: não, eu sou membro desta igreja e não sei de pastor algum como é que o Senhor é o pastor dessa igreja. Eu tive que dizer para ele: hoje teve um culto, eu fui postado como pastor da igreja, hoje é meu primeiro dia aqui. Ele para, pensa e diz: faz alguns meses que eu não venho na igreja, mas não tem problema não, eu estou aqui para servir, pastor. Acabou o culto naquela manhã, e eu morava numa distância como daqui, na casa do Samuel. Terminou o culto, eu, Tânia, o Netinho, Eide, Rodrigo ainda não existia, e ainda estava na barriga da Tânia, e nós saímos da igreja para fazer essa caminhadinha a pé, porque naquele trajeto não tinha ônibus. Ladislau olha para o seu carro, Fusquinha 69, lindo, e disse: pastor, entra que eu vou levar o Senhor e a sua família na sua casa. Entramos no carro, ele nos levou em casa. Quando faltava meia hora para começar o culto da noite, ele estava parado com o carro dele na porta da minha casa. Quando terminou o culto, ele me trouxe de volta. Por 3 anos, Ladislau fez isso. Todos os domingos, antes do culto da manhã, ele estava lá. Todos os domingos, antes do culto da noite, ele estava lá. Ele nos levava, ele nos trazia. Ele era uma bênção incomparável. Aí ele um dia disse para mim: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu tinha maior dificuldade para dirigir. Eu mal saía com o carro, por isso eu fiquei tanto tempo sem ir na igreja. Agora eu estou dirigindo como um adolescente. Eu olhei e fiquei pensando: como Deus faz milagres. Basta querer servir, que Deus tira as nossas limitações e nos dá a possibilidade de irmos um tanto mais avante.
Talvez o que esteja impactando a sua vida é que você só está pensando em você. Pensa no próximo. Peça para Deus usar a sua vida. E o fruto e o resultado é você que vai colher. Quer abençoar alguém? Você vai ser abençoado. O quarto passo é abrir o coração. Olha o texto. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, não somente um pouquinho de farinha, uma panela, um pouco de azeite. Está vendo? Peguei aqui 2 cavacos, eu vou acender o fogo, fazendo bolo para mim, para meu filho. Nós iremos comer, e como não tem mais nada, é a nossa última refeição, e depois vamos morrer. Ela estava vivendo o seu limite. Há momentos que nós só conseguimos falar com Deus: Senhor, chegou no limite. Há momentos que, se Deus não mandar alguém abençoar a nossa vida, estamos perdidos. Eu gosto desse extraordinário texto do bom samaritano, porque ele diz assim que Jesus contou a história que descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões, os quais retiraram o que ele tinha, o espancaram e o deixaram abandonado à beira da estrada, meio morto. Ocasionalmente descia por ali um sacerdote, olhando para o homem naquele estado, passou bem longe. Em seguida vem o levita e passa por ali, vê aquele homem e passa longe. Em seguida vem o samaritano, olha, vê a sua necessidade e move-se de compaixão, se aproxima, cuida das suas feridas, coloca azeite e vinho nelas, coloca ele sobre o seu cavalo, sobre o seu animal, leva para uma estalagem e cuida dele. No outro dia, quando vai embora, ele diz ao hospedeiro: cuida dele, e tudo quanto mais for necessário, quando eu voltar por aqui, eu vou te pagar. E a pergunta é: qual dos 3 parece que foi próximo desse homem? E ele disse: usou de misericórdia. Disse: vai e faz da mesma maneira. Eu fico pensando qual seria o desfecho daquele homem, assaltado, espancado e deixado na beira da estrada. Por quanto tempo ele iria sobreviver? Se alguém não vem, se alguém não se aproxima, se alguém não estende a mão, qual seria o fim daquela situação? Mas quando alguém vem e estende a mão, o caos pode se transformar em esperança. Ali pode nascer uma nova história. Há momentos que pessoas como eu e você, como milhões, vivem situações tão drásticas e tão complicadas que é necessário que alguém intervenha. E se você quer ser esse instrumento de Deus, basta abrir o coração e dizer: Senhor, usa a minha vida. Eu não sei o que tu tens para fazer, quem o Senhor quer alcançar, o que é que o Senhor quer fazer da vida de alguém, mas se podes, usa a minha vida. E quando eu me disponho a ser instrumento para abençoar, eu também abençoado sou por Deus. Abra, Deus, o teu
escolher. Abra para Deus o teu coração. Deus sempre terá uma solução. Deus sempre tem alguém que quer ser usado. Deus sempre tem alguém disposto a ser bênção. Você precisa, clame ao Senhor. Você está disposto a servir? Ofereça-se ao Senhor. Ele vai pegar a sua disponibilidade e vai usar a sua vida para abençoar aquele que carece da ajuda divina. Quer ser abençoado? Proponha abençoar alguém. O quinto passo é: faça o que Deus te mandar fazer. O texto diz assim: Elias me disse: não temas, vai, faça conforme a tua palavra, porém faze um bolo primeiro, pequeno, e traga aqui para mim. Depois volta e faz para ti e para teu filho. Porque assim Deus diz: a farinha na panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. E aí? E a coragem de ir para casa, de acender o fogo, de pegar a farinha, de pegar o azeite, de fazer o bolo, e o filho lhe perguntar: mãe, é para nós? E ela dizer: não, filho, é para o profeta que nós encontramos na casa. Mas mãe, e o que nós vamos comer? Filho, o profeta me disse que Deus me disse que eu devia fazer o bolo e levar para ele, e depois voltar aqui, e quando eu voltar aqui, vai ter mais farinha na panela, e vai ter mais azeite, e nós vamos poder fazer o bolo para nós. E dizer ao filho: e Deus disse mais, filho. Deus disse que se eu fizer assim, vai ter farinha amanhã, vai ter depois, vai ter depois, vai ter depois, vai ter até que o tempo da chuva chegue, até que a gente plante, até que a gente comece a colher. Enquanto não podermos colher, não vai acabar a farinha da panela e não vai acabar o azeite. Talvez o filho tenha dito: ok, mãe, a senhora sabe o que faz. Talvez ela tenha levado seu filho com ela depois de preparar o bolo. Talvez ela tenha entregado o bolo para o profeta junto com o seu filho. E talvez o seu filho estivesse ansioso ao voltar para casa com ela. E talvez ele tenha perguntado: mãe, vai ter mesmo farinha? Vai ter mesmo azeite? E ela talvez tenha dito: nós fizemos o que Deus nos mandou fazer. Deus fará aquilo que Deus prometeu fazer. E quando ela chega em casa, ela abre a panela, tem farinha, ela balança a botija, tem azeite, e ela pode dizer a seu filho: filho, está aqui a farinha, está aqui o azeite. Nunca mais aquele filho vai esquecer do Deus da sua mãe, porque jamais vai esquecer dos milagres que Deus fez dentro da sua casa. O desafio é sempre o mesmo: coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. O segredo é colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. O segredo é ter atitudes de fé. O texto diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aprenda uma coisa: quando a palavra de Deus diz todas e todas, é sem limite. Todas as coisas vos serão acrescentadas.
é colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, para que a gente veja as coisas sendo acrescentadas na nossa vida. Lembra lá do texto de Malaquias, quando Deus diz ao seu povo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que venha a maior abundância. Muitas vezes o que falta é apenas a fé de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, em todo tempo. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. A fé é o grande recurso para uma vida sadia e próspera debaixo das mãos de Deus. Ela agiu pela fé, ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Deus a abençoou, o profeta foi sustentado e houve abundância na sua casa. Aquela situação de agonia, de desespero, não houve mais, porque ela teve o que era necessário até que tudo voltasse ao normal, que ela pudesse plantar e colher. O verso 15 diz: ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Revisando tudo, 5 passos para que eu possa ser bênção e ser abençoado. Esteja atento para ouvir as orientações de Deus. Segundo, siga as orientações dele, mesmo que pareçam tão estranhas. Terceiro, esteja disposto a ser bênção nas mãos de Deus. Para de desculpa, se é que você quer viver algo maior da tua vida. Quarto, abra o coração, diga tudo, todos os detalhes, todos os teus temores, todos os teus desejos. E por último, faça o que Deus te mandar fazer, seja o que for. Diga sim, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, coloque o que você tem nas mãos de Deus, coloque as suas habilidades nas mãos de Deus, coloque o seu tempo nas mãos de Deus. Diga: Deus, usa a minha vida para abençoar alguém, e pode ter certeza que o que mais será abençoado há de ser você. Que Deus abençoe-nos sempre. Amém? Vamos ficar orados. Pai Santo, é verdade, Senhor, que tempo em tempo nós precisamos ser lembrados de que nós temos de colocar Ti e colocar o Teu reino em prioridade na nossa vida. É verdade, Senhor, que nós temos que lembrar que o Senhor tem agido tanto para nos abençoar, que só nos resta tomarmos atitude para o Senhor usar a nossa vida e abençoar as nossas vidas. Ó Deus, resume toda a Tua vontade no nosso coração, na nossa mente, e faz brotar um desejo maior de Te servir, de Te colocar como a prioridade absoluta em nossa existência. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que é
ser usado por Ti. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Vamos adorar, vamos cantar. Vem, derrama paz, paz na minha vida, paz no meu coração, paz no meio dos meus problemas, paz no meio das nossas lutas. Eu, Felipe, Samuel, Átila e outros estaremos aqui. Terça-feira, às 3 horas, a reunião da MCM. Quarta, quinta e sexta, estaremos indo e saindo, entrando aqui nesse lugar. Sábado e domingo, especificamente, vamos estar participando do encontro de casais. Mais uma vez, você não vai, ore por nós. Nós que lá estaremos, oraremos por você. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Você que quer, você que vai ao encontro e não tem transporte, não tem como ir, fale comigo, com o Samuel, para que nós possamos organizar isso de modo que possamos te dar carona para lá e para cá. Se você deixar para falar no último momento, talvez a gente não tenha como resolver a questão, mas falando antecipadamente, nós podemos organizar isso. Passado esse final de semana, que esperamos seja extraordinário, o outro final de semana que estaremos felizes juntos, adorando e servindo ao nosso Deus. Vamos em paz. Que Deus seja contigo nesse tempo. Que Deus cuide da minha, da sua, da nossa vida. Culto encerrado. Deus abençoe a você.